Você está falando aí dessa memória recente que a gente tem, em alguns casos, de jogadores que se destacaram muito com o Fernando Diniz, né? Uhum, E que hoje dão, eu concordo com você, dão um aspecto de que, cara, eu acho que não vai passar disso aí. Eu acho uhum. que já acabou isso aí, Também já, acho. né? Já deu. É Eu igual também aquela acho. relação que não tem mais para onde ir, Uhum. né? Que você fala, pô, tô empurrando essa com a barriga isso aí É. até onde, né? Uhum. Mas eu quero saber se você tem saudade do Diniz. Ah, cara, aquele começo de. Aquele período ali, começo de Campeonato Brasileiro, de 24 do pós-Recopa até a saída do Diniz, eu acho que, pelo menos na minha concepção, tem gente que discorda e eu não vejo problema nenhum. Mas eu acho que, de certa forma, ele arranhou um pouco a passagem dele no Fluminense, principalmente quando todo mundo estava vendo que o barco estava afundando, e estava afundando assim mesmo. Na verdade, o barco já estava até afundado. Ele começou a ir tipo, lá no pré-sal mesmo, e aí ia ficar cada vez mais difícil de você erguer esse barco que o Diniz estava comandando. Assim, é claro que se eu pensar no Diniz de 22 e 23, eu vou dizer que eu tenho saudade, mas eu fiquei com um trauma assim do trabalho dele, de como ele enxergava o desempenho do time nas coletivas. Me causou um estranhamento muito grande quando eu vi que, quando estava todo mundo olhando que o time estava muito abaixo fisicamente, que o time estava sem tesão para jogar, que o time taticamente também não respondia mais ao que o Diniz pedia em campo. E assim, em muitas partidas, eu cheguei a falar isso em rede social e também comentando ali com amigos. No ano passado, em muitas partidas, o Fluminense parecia um time amador. Um time assim, que nunca se viu na vida, que os jogadores nunca tinham se visto na vida. Então aquele período ali, eu fiquei um pouquinho traumatizado. É porque assim, fica difícil, assim, eu também não sou ninguém pra ficar avaliando o que o Diniz faz ou não da carreira. Eu gosto muito dele, eu tenho uma memória muito boa com o que a gente viveu ali na conquista da Libertadores, enfim, do próprio Campeonato Carioca de 23. Mas eu acho que para ele voltar hoje, não só pro Fluminense, né, como até pro... Tudo bem que agora tem uma negociação com o Vasco, que eu não sei se vai acontecer ou não. Tem gente que diz que de fato ele vai negociar com... Ele pediu 2 milhões de salário. Porque 2 milhões, eu consigo fazer muita coisa com 2 milhões. Quanto é que você ganha aqui no Netflix? É por aí, Ilan. É Mais 1 ou milhão e menos meio, isso, né? mais ou 1 milhão e menos isso. meio, né? Então, se você tá ganhando 1 milhão e meio do Netflix, por que eu posso ganhar 2 milhões do Vasco? Pesado, né, Magno? É pesado, né, Então cara? eu acho assim, ele vai ter que, em algum lugar, de alguma forma, pro torcedor do Fluminense mostrar que mudou. Não totalmente, não na sua filosofia, que a gente sabe que ele não vai mudar, mas pelo menos ter um pouco mais de maleabilidade quando as coisas não estiverem dando tão certo quanto a gente sabe que podem dar. Então o que aconteceu no ano passado me deixou um pouquinho traumatizado. Assim, eu fiquei com certo receio do Fluminense contratar o Diniz agora nessa saída do Mano. Mas eu acho que, enfim, eu acho que ele vai voltar ao Fluminense, mas não por agora. Em Assim. algum momento Em ali na algum frente, momento eu né? acho que ele vai. Eu tenho a impressão que essa saudade, vou chamar de saudade, Sim, essa sim. saudade que alguns tricolores, uma boa parte da torcida tem, eu acho que uns 30%, mas Uhum. pelo menos um terço dos tricolores tem, um em cada três. É uma saudade muito mais baseada no emocional do que no Sim. racional. É Sim. a saudade da minha ex, né? Verdade. É tipo isso, né? Não, se você pensar bem, você fala, não, mas é melhor deixar assim, né? Porque não dava certo o que eu disse e aquilo. Então, isso é uma coisa muito emocional, né? Mas tem aquilo também, né? Se ele chega no Vasco agora e, enfim, o time acerta. Cara, o que vai ter de torcedor do Fluminense? Mas você acha que a chance é grande dele acertar no Vasco com esse time do Vasco? Do jeito que tá o Vasco lá? Porque assim, futebol também, né? A gente pode. Realmente, existe uma lógica, mas existe, né, o imponderável também. Concordo com você. Acho que a chance dele acertar o time do Vasco e o Vasco chegar numa temporada como foi 2022, por exemplo, que o Fluminense foi muito bem naquela temporada, ou mesmo conquistar uma Sul-Americana da vida, são baixas as chances disso acontecer. Mas se acontecer, vai ter uma galera que vai encher o saco, tá?
A gente fez agora há pouco o programa da Placar aqui, eu tava conversando até, um pouco antes de você chegar, eu tava conversando aqui fora com o Pedrosa, né? Com o Lucas Pedrosa, que cobre bem o Vasco e tal. E aí eu falava com ele fora do ar, eu falei, Pedrosa, acho que estão demorando demais a resolver esse negócio do Diniz. Já estamos indo para 2 semanas, um pouco mais de 1 semana para resolver. E o Vasco já jogou 2 jogos sem treinador, vai jogar mais um, talvez agora no meio de semana, pela Sul-Americana. E assim, é por pedida altíssima do Diniz. Falei, vem cá, não tem um plano B? Assim, o Vasco está tratando o Diniz como se fosse hoje uma coisa preciosa, como um nome único no mercado. E eu respeito isso. E o sonho do Pedrinho é trabalhar com o Eu respeito, Diniz. mas eu tô achando isso aí um pouco, sabe? Ele vai chegar muito grande, né? E ele saiu muito grande do Fluminense. Quando ele começou, talvez, a se achar um pouco além do que deveria, a coisa começou a desandar no Fluminense. Então, não sei, né? Mas as coisas lá do Vasco são eles que resolvem, né? Exatamente. A gente não tem nada com isso. Tá aqui só para se divertir, né? Exato. Mas caso ele vá pro Vasco, vai ser meio que involuntário você acompanhar o que ele tá fazendo lá, entendeu? Para saber realmente até que ponto ele mudou alguma coisa ou outra, porque a gente sabe muito bem as qualidades. Acho que o torcedor do Fluminense no Brasil é quem melhor sabe quais são as qualidades do Diniz e quais são os defeitos dele. Então acho que vai rolar uma curiosidade para entender qual é essa postura do Diniz depois de 2 trabalhos muito ruins que ele fez no Fluminense e no Cruzeiro.